Bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai desconstruir um texto incrivelmente poderoso que vira o jogo quando se trata de resiliência humana. Sabe aquela ideia antiga de que a fé é só um dom místico ou passivo? Pois é, esquece isso. A gente vai explorar a fé como uma verdadeira competência, uma postura estruturada e, surpreendentemente, uma habilidade real que molda a nossa arquitetura mental usando a neuroplasticidade bem no meio da complexidade da vida. Nos próximos minutos, vamos entender a mecânica psicológica por trás dessa entrega e como ela funciona, na prática, para reprogramar o nosso cérebro. Ok, vamos mergulhar direto na fonte. O texto não perde tempo com uma introdução teórica ou acadêmica distante. Ele já manda logo de cara. Eu sou a virtude em forma de fé. O que é realmente fascinante nessa afirmação é a personificação absoluta do conceito. A narrativa não diz que a fé é um acessório, sabe? Aquela coisa que a gente simplesmente carrega na mochila da vida. A voz narrativa se funde completamente à virtude. E transformar um conceito abstrato numa identidade declarada é de fato o primeiro grande passo para criar vias neurais sólidas e uma base emocional verdadeiramente inabalável. A partir dessa identidade super firme, surge uma definição muito prática. Porque, convenhamos, não estamos falando de uma esperança passiva, de cruzar os braços e esperar que o mundo melhore. A essência aqui é acreditar no invisível, no inacreditável e buscar alcançar o inalcançável. É abraçar o desconhecido de forma totalmente consciente. E exige um foco formidável. É exatamente aqui que a fé se revela não apenas como uma crença, mas como uma habilidade neurológica. Exige treinar o cérebro para não entrar em pânico com o alerta imediato dos olhos, mas construir ativamente pontes psicológicas em direção àquilo que parece, num primeiro momento, fora de qualquer lógica. E como essa ideia tão grandiosa funciona no dia a dia? O material constrói 3 pilares formidáveis de resiliência. A certeza de que todo problema tem solução, de que toda dor é passageira e de que no fim tudo vai dar certo. O brilhantismo não está em viver uma negação tóxica ou ignorar a dor. A dificuldade é totalmente reconhecida. Mas a gente retira da mente aquela sensação desesperadora de que o sofrimento é permanente. Isso é pura reestruturação cognitiva. Através da repetição e da plasticidade do cérebro, a mente aprende a interromper a resposta de alerta e não paralisa mais diante do medo. Isso nos leva a uma das reflexões mais libertadoras presentes no material. O texto declara com todas as letras: eu não preciso saber como e quando as coisas boas irão acontecer, pois eu sei que irão acontecer. A nossa mente carrega um fardo biológico gigantesco, que é a necessidade de tentar calcular minuciosamente os cenários futuros. Existe uma pressão imensa para prever os prazos e os métodos exatos para sair das crises. E essa passagem oferece um alívio profundo dessa carga cognitiva. O entendimento de que a logística do amanhã não precisa pesar sobre os ombros humanos economiza uma energia mental vital. Ter apenas a certeza íntima do desfecho positivo já basta para continuar avançando. Isso ilustra de forma brilhante o grande contraste da narrativa. De um lado, a gente tem a arrogância de querer controlar tudo. Do outro, apresenta-se a humildade para ter fé. O fascinante aqui é o enquadramento dessa necessidade absoluta de certeza. Tentar microgerenciar o que é impossível de controlar não é visto como prudência ou inteligência, mas sim como pura arrogância e gera um desgaste mental brutal. Em oposição direta, a humildade entra não como um traço de fraqueza de jeito nenhum, mas como um mecanismo exato e cirúrgico para desativar o estresse crônico e devolver a paz de espírito. Aprofundando um pouco mais nessa libertação, o texto traz a seguinte declaração: eu me livro da arrogância de querer saber de tudo. Tem uma escolha muito consciente nessas exatas palavras. O verbo é totalmente ativo. Eu me livro. Isso demonstra que abrir mão do controle é uma competência praticada continuamente, de forma deliberada. A verdadeira resiliência emocional exige que a gente aceite o que simplesmente não pode ser resolvido por vias racionais. E ao se livrar ativamente dessa arrogância, a gente literalmente faz uma faxina no espaço mental, eliminando o combustível primário de toda a ansiedade. Então, o ponto crucial aqui é entender o papel super pragmático da humildade em todo esse mecanismo. A virada de chave do peso opressivo do controle para a liberdade da humildade é o eixo em torno do qual toda a virtude gira. O texto deixa claro que a humildade não é um rebaixamento. Pelo contrário, é uma competência essencial, quase um pré-requisito técnico que a gente pode aprender e treinar para cultivar uma força interior maciça. Sem essa humildade primordial de aceitar as limitações do nosso controle, fica impossível acessar a rede neural dessa virtude superior que estabiliza a mente nas tempestades da vida. Vamos avançar e observar como isso se desenvolve numa estrutura lógica extraída direto do fluxo do texto original. Trata-se de uma verdadeira jornada psicológica de treinamento em 3 etapas muito claras.
Passo 1, o abandono ativo da ilusão do controle. Passo 2, o desenvolvimento e o cultivo disciplinado da humildade perante o grande desconhecido. E o passo 3, o resultado natural e inevitável de tudo isso, que é tornar o impossível possível. A narrativa sugere fortemente que a capacidade de realizar o inalcançável não é um passe de mágica, gente. É a consequência neurológica e comportamental direta desse método de desapego e confiança. Toda essa nossa jornada interna deságua nesta conclusão incrivelmente poderosa. O impossível agora é possível, pois eu tenho fé. Existe um paradoxo simplesmente maravilhoso pulsando no coração deste material. É precisamente naquele milissegundo em que a gente abandona a ilusão de que precisa controlar todas as variáveis que se destranca um mar de possibilidades. Quando aquele peso esmagador de tentar prever cada detalhe do futuro é deixado para trás, a mente finalmente encontra a largura de banda necessária para focar naquilo que as estatísticas puras chamariam de absolutamente inviável. A crença cria a própria infraestrutura mental onde a nova realidade pode nascer. É formidável. O que deixa uma pergunta central, desenhada com clareza ao longo de toda essa exploração. Pense bem, se essa necessidade gigantesca de tentar controlar e saber de absolutamente tudo é só um hábito ilusório que gera peso e exaustão emocional, o que se torna verdadeiramente possível quando finalmente abrimos mão desse controle? Aprender a transitar dessa exigência mental exaustiva para a competência de uma confiança inabalável é descobrir a resiliência na sua forma mais pura. Fica aqui o espaço para uma profunda reflexão sobre o imenso poder de simplesmente treinar a própria mente para a virtude de acreditar. Um abraço e até a próxima exploração.